Minutos em Campos, já voltamos. Este é o Folha no Ar, primeira edição. Logo depois do programa, você segue ouvindo a Folha FM, tem muita música, tem muita informação, a melhor programação sempre. Hoje conversamos com o secretário de Educação, Daniel Damasceno, de São João da Barra, no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus Serviços de Saúde e Segurança do Trabalho. Meu caro Arnaldo, você deixava uma pergunta, uma conexão aí, uma ponte para esse bloco. Agora, se você quiser repeti-la, fique à vontade, por favor. Sim, com relação ao cartão do servidor da educação, Daniel, lá atrás, como eu falei no bloco anterior, chegou a ser suspenso. Eu queria saber de você como foi a construção para essa retomada, quem ficou com direito, quem não ficou, qual benefício foi suspenso ou não devido à pandemia? Então, a gente retomou com o cartão daqueles que estão no home office, e o que não retornou foi a questão do auxílio transporte, porque pela lei ele deve ser usado na questão do transporte. Então, aqueles que estão em home office ainda não tiveram esse benefício resgatado. Agora, com essa retomada das aulas, os professores que realmente retornarem, né, tem que fazer algum tipo de procedimento? A própria secretaria encaminha? Como a que própria funciona? secretaria vai encaminhar. Beleza. Agora, essa questão da escolha de turma que você colocou lá atrás, quando a gente falou dessa retomada presencial, somente mês que vem mesmo, para você ter um panorama, depois de umas reuniões com os pais, como você colocou. Só para a gente recapitular antes da gente avançar na pauta. Uhum. Essas reuniões acontecem nesse período de recesso, Daniel? Não. A sua equipe... Não, amanhã já é julho, tecnicamente já é outro mês, e a partir de amanhã mesmo eu já estou em contato com os diretores e vou às escolas, conversar com a comunidade. O primeiro trabalho vai ser esse, Arnaldo, é conversar com a comunidade e levantar o número de alunos que nós vamos ter no presencial. A partir daí nós vamos formar as turmas e produzir o documento de escolha. Daniel, de maneira geral, né, você que já atua na educação há alguns anos, antes mesmo de ser secretário, você, como você mesmo falou, é servidor de carreira da prefeitura, como que você avalia o desempenho dos profissionais da área de educação, de maneira geral, em um momento tão atípico como esse de pandemia? De maneira geral, assim, eu vou colocar aqui as minhas palavras. A categoria docente, ela, assim como todas as categorias, ela precisa ser valorizada e respeitada pela sua perspectiva profissional e ter observado as suas condições de trabalho. Dito isso, o professor é um apaixonado, é um camarada que faz acontecer, né? Então, a gente está tendo aí mais uma prova de reinvenção do professor, em São João da Barra especificamente, que é a realidade que eu acompanho mais de perto. Independente de estar como secretário, eu me encanto com o trabalho dos colegas. Nós temos produções maravilhosas, o professor tem se dedicado, tem se reinventado, tem mantido a qualidade do seu trabalho, mesmo mediante um desafio tão grande. Então, assim, está mais do que provado que quem sustenta uma rede educacional, seja ela qual for, é o professor. O professor é o profissional que ele não pode ser substituído por nenhuma outra máquina ou outra tecnologia. É óbvio que, veja bem, é óbvio que a sociedade mudou, é óbvio que a instituição escola mudou a sua perspectiva na sociedade, é óbvio que hoje a gente está numa era do aprender a aprender. Isso é até uma crítica que nós aqui em São João da Barra temos conversado muito, que se a gente no Brasil tivesse na educação básica um outro modelo de educação que trabalhasse os alunos de forma mais autônoma, talvez nós estaríamos tendo menos dificuldades agora nesse período de pandemia. Então, assim, a crise é um momento de oportunidade de reflexão, mas o trabalho dos professores, ele se reafirma, esse é o termo. Eu particularmente, obviamente, por ser profissional da área,
e por conviver com profissionais tão brilhantes, eu já sabia, já tinha conhecimento do poder de atuação do professor, da capacidade do professor, e em meio à pandemia isso somente foi reafirmado. Mesmo em circunstâncias adversas, o professor consegue fazer o seu trabalho. Óbvio, a gente está muito mais cansado emocionalmente, muito mais desgastado, está todo mundo num período emocional difícil por conta da pandemia. A própria Secretaria de Educação tem feito projetos também de educação emocional para alunos e professores, mas, na minha opinião, o trabalho do professor nesse momento reafirma a sua importância e o seu brilhantismo. Daniel, além dessa questão que você coloca de todo o desempenho brilhante do professor nessa pandemia, um desses aspectos é a reinvenção, sobretudo aqui, do que a gente está fazendo agora, de falar para a câmera, coisa que muitas vezes o professor não era habituado, né? Acostumado ao modelo de sala de aula. Sim. Mas isso também gera custos, né? Isso também gera custos. Para o aluno, a rede propiciou aí essa questão do chip. Para o professor, aquela hora extra que a gente falou lá atrás, seria uma forma também de compensar a esse investimento que o professor tem que ter em equipamento, em rede de dados, para que ele possa atender melhor o aluno? A perspectiva da hora extra, ela não é uma gratificação, ela é por hora trabalhada realmente por compromissos que o professor assume. É óbvio que o professor conta com essa remuneração, que eles até se candidatam, olha, eu tenho interesse, eu gostaria, e que a gente fica muito satisfeito quando pode proporcionar, porque atende aos alunos e a gente sabe também que traz uma possibilidade melhor para o professor. Mas é importante dizer isso, ela é efetivamente em cima de uma função extra que ele está desenvolvendo e que, obviamente, traz uma possibilidade maior dele honrar os compromissos e tal, mas é sempre em cima de horas realmente trabalhadas além daquelas horas de matrícula. Agora, com relação à volta, o profissional que vai voltar a trabalhar, ele tem que estar com a vacina, pelo menos de primeira dose. Isso é só para professor ou vai também para outros profissionais da educação? Na verdade, nós, em parceria com a Secretaria de Saúde, quero aqui agradecer a prefeita Carla, agradecer ao Sávio, a equipe da saúde, nós já abrimos para todos os profissionais da educação. Todos eles tiveram a oportunidade de tomar essa primeira dose. Pode ser que alguns não compareceram, vão agora se direcionar, até informar isso aqui no programa de vocês, aquele profissional da educação que perdeu a chamada, que não compareceu, ele agora deve comparecer ao posto de saúde, à unidade de saúde mais próxima da sua residência e, com um contra-cheque, se identificar como profissional de educação que foi tratado pelo município como grupo prioritário para ele ter nessa unidade de saúde a condição de ter a sua vacinação. Então, todos os profissionais de escola já tiveram a oportunidade de ser convocados, aqueles que ainda não foram vão adotar esse procedimento, e não só o professor estará vacinado, todos os profissionais, pelo menos com a primeira dose, e a gente acredita que até setembro, todos com a segunda dose aí, totalmente imunizados. Não, mas o que eu questiono é se a secretaria vai exigir, porque infelizmente, né, em pleno 2021, a gente ainda ouve algumas pessoas contestando a questão de vacina, e diz que não querem tomar vacina. Você, como eu, como todo mundo conhece, pessoas que se portam assim. Vai ser uma exigência para esse retorno à vacinação? Olha, o que eu, enquanto gestor da educação, penso é que se o município deu a oportunidade, e deu a condição, e aquela pessoa fez a escolha de não querer vacinar, isso não o exime do trabalho. Ele terá que retornar e performar suas funções. Mas, obviamente, Arnaldo e Cláudio, mediante o momento sanitário que a gente está vivendo, essa é uma questão que eu vou acatar a Secretaria de Saúde. Um termo de responsabilidade, no mínimo, no seu ponto de vista? No mínimo. E aí eu vou colocar aproveitando essa polêmica aí do Arnaldo, tem gente famosa aí e ainda faz campanha contra a vacina em suas redes, o que deixa a gente meio que, assim, incrédulo. Eu pergunto, tem caso de profissional que não quer tomar a vacina
e não volta a trabalhar, ou tem alguma implicância nesse sentido aí? Se tem caso de profissional que não tomou a vacina, que não quer tomar, ou que vai tomar a vacina, mas não volta a trabalhar com medo da pandemia. Existe alguma coisa mais aguda assim? Na verdade, a gente nem tomou conhecimento disso, porque até por estatuto, né, o profissional ele tem que seguir a Secretaria de Educação. Então, no momento nenhum a gente abriu assim para opção, quer, não quer. A gente tem que seguir as normativas que serão estabelecidas pela Secretaria. Óbvio que a gente tem toda uma postura dialógica, de escuta, de cuidado, de explicar as nossas motivações e como vai acontecer, mas as obrigações regimentais elas têm que ser cumpridas. Daniel, nosso bate-papo é um pouco extenso, né? A gente fica mais ou menos 1h30 aqui conversando. Então, no final, quando você for agradecer, eu queria que você colocasse a questão dos polos, só para relembrar quem está chegando agora e tem gente perguntando nas redes sociais. Mas eu queria avançar para outras pautas antes disso, antes das suas considerações finais, com relação, por exemplo, bolsa universitária, né? Que é um assunto que foge um pouquinho aí desse momento de preparação para um passo a mais nesse momento de pandemia na rede pública municipal, para um projeto que atende para fora, aí, que é essa questão das bolsas universitárias, do qual eu fui contemplado à época, quando fiz faculdade de jornalismo, e tantas outras pessoas tiveram a oportunidade de fazer curso superior dentro desse programa. Como que está hoje o programa de bolsa universitária de São João da Barra? Você tem pessoal sendo atendido? Quantos são? Há possibilidade de estender? Como que está o panorama geral desse programa? Então, a gente tem sim pessoas sendo atendidas. Nós retomamos esse programa em 2019. No ápice aí nós chegamos a atender cerca de 230, mais de 200 alunos com ele, mais de 200 universitários. Então aí entrou o pessoal do primeiro semestre de 2019, o pessoal do segundo semestre. Quando chegou em 2020, a gente até abriu para um novo cadastro, mas aí veio a questão da Covid, um momento de muita incerteza, prefeita fazendo contenção de gastos, reduzindo contratos. A gente não admitiu novos alunos e a gente se preocupou em garantir aqueles que estavam já sendo beneficiários do programa. Hoje nós temos aí cerca de 150, 160 alunos sendo atendidos, todos eles contemplados desde 2019. Então a postura da Secretaria tem sido de garantir a esses que iniciaram e oportunamente a gente vai reabrir para novas inscrições. Agora, falando um pouquinho da sua questão particular, antes de voltar a essa questão dos polos, como eu falei, a gente não pode deixar de falar no final, eu queria que você comentasse aqui com a gente sua experiência política, Daniel. Você faz política pública, né, como gestor de uma pasta que tem verba carimbada, tem esse repasse aí do Fundeb, que é uma questão que é carimbada, tem que orientar os professores na questão dessa verba que vai direto para as escolas, então faz gestão pública em relação a recursos. Mas você se lançou numa campanha eleitoral, que é uma novidade, né, que é um outro panorama. Eu fiz até uma matéria, se tivéssemos 13 cadeiras já nessa legislatura, você seria vereador, porque seu partido faria mais 2 cadeiras, né? Seria você e o ex-presidente da Câmara, Luiz Siqueira. Qual a sua avaliação dessa experiência na política partidária, na disputa de uma cadeira na Câmara de Vereadores? É uma experiência enriquecedora, foi uma experiência muito boa, eu me sinto muito honrado. Quero mais uma vez aqui agradecer à prefeita Carla pela confiança. Primeiro, por ter sido mencionado para uma possível colocação para vice-prefeito, né? Que foi uma coisa que muito me honrou também. E penso que Carla, como sempre, muito sábia, fez uma escolha muito boa com Carla Capucci, que está se provando aí mais uma vez em mais uma função. Uma excelente profissional, além de ser uma pessoa maravilhosa e querida por todos nós. Então, para mim, foi uma experiência enriquecedora de fazer parte de um grupo partidário.
de estar nas ruas com a população, de receber o carinho do trabalho, receber o carinho pelo trabalho que eu ajudei a construir na educação, e também receber as críticas daquilo que ainda precisa ser feito pelo município. Então, estar perto da população é sempre bom. Como você falou, eu sou um profissional da educação, na minha formação fiz muitas aulas de antropologia, aprendi bastante a importância de deixar quem está no campo falar. Então esse momento de escuta foi muito importante. E um momento de análise, né, Arnaldo? Porque assim, a gente, quando está em meio a uma disputa política, a gente precisa filtrar as informações, tanto quanto candidato quanto eleitor, né? A gente falou aqui sobre a questão da vacina, de um possível negacionismo, a gente tem falado sobre educação, questão de fake news. Então a política é também um processo educativo. E o grande aprendizado que eu levei é que ninguém faz nada sozinho. Já tinha tido essa experiência na secretaria, que se a gente consegue elevar a qualidade da educação do município, como a gente vinha conseguindo antes da pandemia e tem feito também um trabalho digno agora, é porque a gente trabalha em equipe com uma equipe maravilhosa. No pleito eleitoral, muitas pessoas tentaram desqualificar, pessoas do grupo oposicionista tentaram desqualificar as candidaturas de nomes mais novos, como eu, tantos outros colegas aí que vieram pela primeira vez. Foi tentado desqualificar a nossa candidatura, dizendo que a gente estaria somente fazendo figura para candidatos mais experientes. E o que o resultado eleitoral mostrou foi justamente o contrário, que nós, candidatos novos, nos beneficiamos dos votos dos colegas mais experientes. Como você falou, se nós tivéssemos tido 13 cadeiras, eu com 435 votos estava eleito, ao passo que candidatos de outros grupos com mais de 700 votos não estariam eleitos. Então isso mostra claramente que você precisa ter capacidade de se associar, ter capacidade de dialogar, ter capacidade de trabalhar em grupo. Mostra claramente que não importa o quão bom você seja sozinho você não consegue nada. Então é uma lição de humildade. Essa é a lição que eu tiro. Foi muito bacana estar perto da população, foi muito bacana ouvir, foi muito bacana ter a oportunidade de me associar a um partido, de trabalhar com colegas mais experientes, da gente fazer uma campanha conjunta, pensando no grupo, pensando em alcançar o máximo de cadeiras possíveis, feito que o grupo conseguiu. Então foi uma experiência boa, que me deixou mais preparado. Como diz Heráclito, né, lá na filosofia, nenhum homem passa 2 vezes no mesmo rio, na segunda vez nem o homem nem o rio é o mesmo. Então eu me sinto mais preparado, mais experiente, com uma visão melhor do que é a política em outras esferas agora, e com muita motivação para, de volta à Secretaria de Educação, continuar o trabalho e reconstruir aquilo que foi interrompido pela pandemia. Sei que ainda é prematuro a gente falar em próxima eleição, e seu foco tem que ser essa questão da educação nesse período de pandemia, não tenho dúvida disso. Mas você tem pretensão de, mais uma vez, se candidatar a algum cargo público, ou foi a experiência única nessa seara? O meu foco atual, como você falou, é na secretaria, não tem como ser diferente, até porque se eu não fizer um trabalho como secretário, isso me descredencia de cargo público. Então eu estou focado no meu trabalho atual. Com relação à candidatura, eu não vou fugir da pergunta. A minha postura política, como acabei de falar, sempre foi de grupo. Eu não sou nascido em São João da Barra, mas moro na cidade há mais de 10 anos. A cidade me deu família, a cidade me deu um emprego público, eu tenho paixão pela cidade. A minha vaidade é colaborar. Se na ocasião o grupo entender que o meu nome é válido, eu vou lançar uma candidatura junto do meu grupo. Se o grupo entender que a gente tem pessoas melhores colocadas para alcançar as cadeiras, eu vou trabalhar também pelo grupo, né, na candidatura de outros colegas.
Daniel, a gente está concluindo aqui a entrevista. Eu queria que você falasse para a gente um pouquinho sobre novos projetos que a Secretaria tem planejado para um momento pós-pandemia. Já ouvi falar em algumas coisas em relação, sobretudo, à filosofia, algumas coisas a trabalhar novos aspectos junto aos alunos. E aí sim, nesse momento já encerrando, eu queria que você comentasse aí para quem chegou agora na entrevista, essa retomada com polos, como que vai acontecer para os alunos de 8º e 9º ano da rede pública municipal. Então, recapitulando, como a prefeita falou no dia 17, nós temos a intenção de retornar às aulas presenciais para alunos de 9º e 8º ano do ensino fundamental, dentro aí de 50, 60 dias. A gente vai reunir esses alunos em 6 ou 7 polos distritais, com a possibilidade de 2 polos no 5º distrito. Um polo por distrito, com possibilidade de 2 no 5º. Inicialmente, os prédios utilizados seriam o do DOFEC na sede, da Dionelli em Atafona, do CEMEIA em Gruçaí. 6º distrito, a gente utilizaria o prédio do Elísio Magalhães e o prédio estadual do Raimundo, que é um anexo nosso. E no 5º distrito, certamente a gente vai utilizar o CEMEIA de Mato Escuro e possivelmente também o Crisanta Henrique de Souza no Açu. Essa é a proposta, a gente está estruturando. Já a partir dessa semana eu vou conversar com os diretores e na sequência com a comunidade, explicar sobre o projeto, captar o máximo de alunos possíveis para esse retorno presencial, que é importante para a vida social deles também. E à medida que as coisas forem se desenrolando, a gente vai, de maneira transparente, notificando vocês. Com relação a novos projetos, foi divulgado também, né, que a gente está trabalhando um novo projeto de educação. Particularmente, eu sempre acreditei no aumento do tempo de escolaridade. Costumo dizer que tão importante quanto as 4 horas que o aluno passa na escola é o que ele faz nas outras 20. Qual acesso à cultura e à educação ele tem nas outras 20. Então a gente vê a necessidade de trabalhar com aumento de carga horária para instrumentalizar o aluno na sala de aula tradicional, vamos dizer assim. O novo projeto, com base na filosofia, ele não parte especificamente de uma filosofia conteudista, mas sim de uma metodologia filosófica. A gente tem 2 objetivos principais. O primeiro é aumentar e melhorar a capacidade de pensamento e raciocínio dos nossos alunos. Existem estudos aí que mostram que os alunos chegam na universidade com a mesma capacidade de pensamento que eles tinham no ensino fundamental. Então a gente quer tentar colaborar com isso. E a outra perspectiva de abordar a metodologia filosófica é trabalhar os valores humanos. Vocês iniciaram um programa aí lendo capas de jornal, né? A gente sabe que a gente precisa trabalhar o ser humano. Não adianta você ser excelente em português, matemática, física e geografia e você não conseguir desenvolver valores humanos, respeito ao próximo, empatia, cidadania, honestidade, sustentabilidade. O momento que a gente está vivendo aí de Covid tem tudo a ver com a maneira com que a gente trata o meio ambiente. Então são temáticas que a gente quer levar para a escola também. A gente acredita que a abordagem filosófica vai fazer a gente pensar melhor e desde já adianto que não é uma escola meramente contemplativa. Nós vamos apostar muito nas atividades práticas e empíricas também, pela necessidade do aprender a aprender. Quem acompanha a Rede Pública Municipal de Educação de São João da Barra sabe que a nossa Feira Municipal de Ciências é um expoente e que os nossos alunos têm uma capacidade bacana de iniciação científica e que sempre estão sendo premiados em eventos externos. Então a gente quer unir essa perspectiva filosófica de pensamento e de valores humanos com uma educação mais prática, mais empírica, no âmbito da sustentabilidade, da tecnologia, da arte, da música, da cultura. Tentar fazer realmente uma educação integral no sentido de formação de um ser humano, não diria completo, mas mais humanizado. Não é um desafio simples, mas a nossa obrigação com a população de São João da Barra é trabalhar pelo melhor.
Nogueira, se pois tiver é. mais alguma pergunta, com você. Dá para conversar mais uma semana com o secretário aí sobre as demandas, sobre os feitos e tudo mais. Só para a gente entender, secretário, assim, são 9h03 já, avançamos aqui, só para fechar. E aí logo a seguir o senhor já pode entrar com suas considerações finais, enfim. E Arnaldo pediu, eu reforço aqui, sobre os polos. Tem gente ainda em dúvida como que vai ser esclarecido isso, as dúvidas, será utilizado o portal da prefeitura, enfim. Como é que pode colocar uma questão assim bem delicada? Dá para recuperar o tempo perdido ou o tempo não foi perdido nesse 1 ano e meio de pandemia? Perdido no sentido de alcance do ensino desses jovens. E se não foi perdido no que diz respeito às novas tecnologias que já existiam, mas foram antecipadas. A sua pergunta é excelente e necessária, Nogueira, porque, assim, obviamente nós tivemos perda de qualidade, porque nada substitui o presencial, nada substitui o contato do professor com os alunos na sala de aula. Então, todo mundo, não foi nem São João da Barra, não foi o Brasil, foi o mundo. Todo mundo perdeu em qualidade de educação, especialmente falando em educação básica, em educação de crianças, o prejuízo que se trouxe a crianças em idade de alfabetização, entre outras etapas. Então, houve sim um prejuízo. Na minha opinião, a gente não pode cometer um novo erro de voltar com uma pressa conteudista, é o que eu falei no início. Olha aqui tudo que você perdeu, vamos correr, vamos dar esse conteúdo. A gente precisa, como a própria prefeita Carla fala, todo momento de crise é uma oportunidade de reflexão. Então, o que a gente tem que fazer nesse momento é refletir sobre a escola antes da pandemia, que não era uma escola perfeita, não só em São João da Barra, mas no Brasil todo. Então, a melhor maneira de recuperar o tempo perdido, na minha opinião, é não apostar num desespero conteudista, e sim apostar numa urgência formativa de uma nova escola, que prepare o aluno para a vida em sociedade, para aquilo que ele realmente precisa saber, para as novas tecnologias, para a sustentabilidade, para os valores humanos, para a sensibilidade da arte, da cultura, para a questão física nos esportes. Maravilhoso será se nós proporcionarmos para as nossas crianças no Brasil inteiro uma escola onde eles aprendam elementos que eles vão usar também para além dos muros da escola. Não aquele conhecimento que ele entrega ao trabalho do professor, o professor põe na gaveta e depois não serve mais nem para o professor nem para o aluno. Então houve sim prejuízo, mas nós permaneceremos errando se a gente entender que o único caminho é correr para fazer mais do mesmo. A gente precisa reformar a educação, isso no âmbito nacional. E aqui em São João a gente tem sorte de ter uma prefeita que nos solicita que isso seja feito. Que geralmente, historicamente, os profissionais de educação pensam nas reformas, mas não encontram a boa vontade política. E aqui a gente tem o privilégio de ter uma prefeita que demanda da gente que a reforma seja feita. Então é um grande desafio, que a gente precisa sim recuperar o tempo que ficamos com as escolas fechadas, mas não por falta de trabalho, e sim por abordagem de uma nova perspectiva. Quem esteve aqui no mês passado, dia 25 de maio, foi o Cristóvão Buarque, que é fantástico, né? Foi governador de Brasília, um incentivador da educação, criador do Bolsa Escola. Ele falou sobre o Bolsa Escola, era extraordinário. Se você não teve oportunidade de acompanhar, tem o nosso podcast aí. Vou assistir, não tive oportunidade. Eu te encaminho o link do podcast com prazer. Aquilo é uma sumidade no que diz respeito, ao meu ver, em educação também. E, Arnaldo, na época quem fez o programa foi o Aloysio Abreu Barbosa, eu estava aqui, e ele, dentre todas as frases, ele falou uma aqui que deixou a gente bem a par da realidade brasileira. Isso não é particular de município nenhum. O Brasil preferiu reabrir primeiro os botecos à educação.
Com essa frase eu vou fechar aqui, te agradecer, secretário, senão a gente vai ficar até meio-dia. Um grande abraço, fica aí à vontade, evidentemente, de tê-lo de volta aqui em breve. Muito obrigado. Agradeço ao Cláudio, ao Arnaldo, a todos os ouvintes, as mensagens de apoio que chegaram aqui no telefone, o pessoal sempre junto, conectado. Agradecer a todos os profissionais da educação, a toda a equipe do Poder Público Municipal de São João da Barra, de todas as outras secretarias que são sempre parceiras da educação, e agradecer a vocês a oportunidade, dizer que eu gostei muito de estar aqui com vocês e espero que a gente possa, outras oportunidades, estar juntos. Um grande abraço. Sobre os polos, né, Arnaldo? Mas os polos eu acho que eu já entendi. Daniel, só informa a gente se esses próximos passos vão ser divulgados no portal. Tudo vai ser divulgado para tranquilizar a população. Já a partir dessa semana eu vou me reunir com os diretores e visitarei as escolas para conversar com os pais de alunos, tá bom? Ok. Tá ótimo. Um grande abraço, boa sorte aí, secretário. Muito obrigado mais uma vez. Arnaldo Neto, muito obrigado também. Bom dia, né? E até amanhã às 7 da manhã. Grande abraço. Até amanhã, Nogueira. Obrigado, Daniel, mais uma vez. Até amanhã. Obrigado aos ouvintes aí. Tive um probleminha em conexão, não deu para acompanhar comentários, nem ficar direto na conexão, mas a gente volta amanhã às 7 com o procurador da Câmara, Bruno Gomes. Tem só uma questão aqui, secretário. Depois, se puder até entrar lá na página, lá no Face, eu mando os links aí todos para o senhor hoje, perguntando sobre a extensão universitária para São João da Barra, lá, pergunta da Nice Barcelos. Depois verifique isso aí pra gente, por favor. Beleza. Tá. Vou olhar a pergunta dela lá e responder. Um grande abraço, obrigado pela gentileza mais uma vez. Aproveita e dê um abraço lá no Rafael, na família toda. Obrigado, muito obrigado. 9h10. Ficamos por aqui agradecendo a você também que ouviu, acompanha aí o nosso programa, registrando sempre a audiência e toda a nossa gratidão pelos internautas, pessoal que segue a gente em nossa página oficial da Folha FM no Face, agora no YouTube também, daqui a pouco em podcast, no Instagram, você vai acompanhando aí nas suas redes, na sua rede preferida. Folha no Ar, oferecimento de Proteus Serviços de Saúde, Medicina Ocupacional e Laboratórios Plínio Bacelar.